E se eu te dissesse que a morte não é o fim, mas apenas uma passagem? Que todas as grandes tradições místicas, desde os antigos egípcios até os mestres tibetanos, concordam: há algo depois da vida. E mais do que isso, essa jornada pós-mortal já começa a ser desenhada enquanto ainda estamos vivos. O que você faz hoje determina onde vai parar amanhã. Sua alma está se preparando para sua próxima etapa, e talvez você nem saiba disso. Vamos explorar um dos maiores mistérios da existência humana: a vida após a morte. Não com base em crenças passageiras ou medos culturais, mas com base no que os grandes mistérios antigos ensinaram e como a ciência e a espiritualidade modernas estão começando a convergir nesse tema. Você vai descobrir o que dizem os textos sagrados, como funciona o processo de transição da alma segundo tradições antigas, quais são os caminhos possíveis após o desligamento físico, e principalmente como viver uma vida alinhada com a imortalidade da consciência. Tudo isso com reflexões profundas, conselhos práticos e insights transformadores para quem busca paz interior, propósito e uma conexão verdadeira com o universo. A ideia de que a morte não é o fim é tão antiga quanto a própria humanidade. Desde os primeiros povos nômades enterrarem seus mortos com oferendas, até os templos egípcios construírem pirâmides para garantir a passagem segura da alma, sempre houve uma certeza profunda: a vida continua além do corpo físico. Isso não é superstição, é sabedoria ancestral codificada em símbolos, rituais e textos que resistiram à passagem do tempo. O Livro dos Mortos egípcio, por exemplo, é um manual completo sobre a jornada da alma após a morte. Ele descreve o julgamento de Osíris, onde o coração do falecido é pesado contra a pena de Maat, a deusa da justiça e equilíbrio. Se o coração for mais leve que a pena, a alma pode seguir adiante. Se for mais pesado, ela é consumida pela criatura Amit e desaparece. Esse simbolismo é claro. O que carregamos na alma durante a vida determina nosso destino pós-vida. Nada é deixado ao acaso. A forma como agimos, sentimos e escolhemos molda nossa energia, e é essa energia que segue conosco. Na Índia, os Vedas e o Bhagavad Gita falavam de reencarnação, de karma e de ciclos contínuos de nascimento e morte. A alma, ou Atman, é imutável e imortal, e seu percurso é guiado pelas leis cósmicas da ação e intenção. Esses textos não veem a morte como um evento, mas como uma transição natural, como o sono precede o despertar. O budismo complementa esse entendimento com o Bardo Todol, conhecido no Ocidente como o Livro Tibetano dos Mortos, que detalha as 6 semanas de experiência pós-morte, chamadas de estados bárdicos, onde a alma vive ilusões intensas antes de reencarnar ou alcançar a liberação final. Esses ensinamentos, apesar de terem milênios, têm incrível ressonância com o que hoje se discute em psicologia transpessoal, física quântica e estudos sobre experiências próximas à morte, EPMs. Eles sugerem que a consciência não depende do cérebro, que a alma é uma realidade tangível e que a morte é apenas o início de outro tipo de vida. Mas como isso acontece? E o que devemos entender agora, enquanto ainda respiramos? Vamos mergulhar nas fases da jornada pós-vida segundo as tradições místicas. Na visão tibetana, logo após a morte, a alma entra no primeiro bardo, chamado Chikai Bardo, o momento do desligamento completo do corpo. Nessa fase, a pessoa experimenta a luz clara, uma presença pura e indescritível, que é o próprio estado primordial da mente. Quem reconhece essa luz alcança a libertação imediata. Mas a maioria das pessoas, por não estar preparada energeticamente, foge dela e entra no segundo bardo, o Shoniyid Bardo, onde surgem visões assustadoras e ilusórias, manifestações dos próprios traumas e condicionamentos internos. É aqui que muitas religiões colocam seus infernos e juízos divinos. Na verdade, é a alma projetando suas sombras. Depois disso, vem o Sidpa Bardo, o terceiro estágio, onde a alma começa a sentir o desejo de voltar à matéria. Ela procura uma nova matriz corporal, influenciada pelo karma acumulado. A escolha do novo corpo é feita sob forte emoção e impulsividade, o que explica por que tantas almas retornam repetindo padrões antigos, sem evolução. A única maneira de romper esse ciclo é através do autoconhecimento e da elevação da consciência durante a vida atual. No Egito Antigo, a jornada era igualmente ritualizada. A
após a morte, o espírito enfrentava o julgamento no salão de Duat, onde precisava declarar-se inocente diante de 42 juízes divinos, confessando não ter cometido pecados como mentir, roubar ou ferir. Depois, o coração era pesado contra a pena de Ma'at. Era essencial que a alma conhecesse os nomes dos guardiões e recitasse as palavras mágicas corretas, simbolizando o domínio sobre o próprio ego e o controle das energias internas. Essas tradições coincidem com o que estudiosos modernos estão descobrindo. A mente humana armazena memórias emocionais que transcendem o corpo. Em casos documentados de EPMs, pacientes relatam sair do corpo, ver cirurgiões trabalhando, ouvir conversas e até visitar lugares distantes, mesmo em estado clínico de morte cerebral. Quando retornam, mudam radicalmente, tornam-se mais compassivos, menos medrosos e mais conectados com o todo. Isso sugere que a consciência não está confinada ao cérebro. Ela é um campo maior, acessado temporariamente através do corpo físico, assim como um rádio sintoniza uma estação. Quando o aparelho quebra, a estação continua transmitindo. Pense por um instante. Se a morte não é o fim, mas apenas uma mudança de vibração, o que isso muda no modo como você vive hoje? Como você cuida do seu espírito? Qual peso tem o seu coração? O que você carrega dentro de si que poderia pesar tanto a ponto de impedir sua passagem para o outro lado? E se a vida fosse, na verdade, um treino constante para a grande viagem? Um teste de pureza, compaixão e amor? A maior revelação sobre a vida após a morte não está nos relatos de outras dimensões, nem nos manuscritos antigos, mas na forma como vivemos cada segundo aqui. Porque a morte não é algo que acontece no futuro. Ela está em cada escolha que você faz. Cada vez que você morre para um velho hábito, renasce com uma nova consciência. Cada vez que você escolhe o amor ao invés do medo, abre um portal para outra realidade. Cada ato de perdão é um passo para o céu. Cada julgamento é uma amarração ao inferno. Você não precisa esperar pela morte para conhecer o pós-vida. Está nele agora. A qualidade da sua alma define a qualidade da sua realidade. E tudo isso começa com a forma como você habita seu corpo, sua mente e seu coração. O pós-vida é um reflexo do seu estado vibracional. Se você vive com gratidão, generosidade e integridade, sua jornada após a morte será leve, clara e cheia de guias. Se vive com raiva, culpa e apego, carregará essas energias para o outro lado, e elas irão formar sua nova realidade. Então, como se preparar para a vida após a morte? Como garantir que seu coração seja leve no dia do julgamento? Como elevar sua frequência espiritual para que, quando chegar a hora, você esteja pronto para voar? Primeiro, pratique a consciência plena. Medite diariamente. Conecte-se com sua respiração. Observe seus pensamentos. Sinta suas emoções. Isso limpa sua energia e fortalece sua conexão com o eu superior. Segundo, viva com integridade. Diga a verdade, mesmo quando dói. Cumpra sua palavra. Honre seus compromissos. Terceiro, cultive o perdão. Libere o passado. Deixe de carregar mágoas e culpas desnecessárias. Quarto, doe-se. Ajude quem precisa. Ofereça tempo, atenção e amor. Quinto, mantenha sua casa interna arrumada. Faça uma faxina energética regular. Queime ervas, use cristais, crie rituais pessoais de limpeza. Além disso, aprenda a visualizar sua própria jornada pós-vida. Antes de dormir, imagine-se sendo recebido por luzes amorosas, por guias espirituais, por anjos ou mestres que você reverencia. Visualize-se atravessando um túnel de luz, sentindo paz e alívio. Isso programa sua mente subconsciente para reconhecer essas presenças no momento certo. Por fim, escreva uma carta para você mesmo, imaginando que está no outro lado. Descreva como você quer que sua alma siga, o que deseja deixar para trás, o que espera encontrar. Guarde-a num lugar seguro e releia de tempos em tempos. É um lembrete constante de que você não está apenas vivendo uma vida, está se preparando para outra. O que importa não é o que você faz com o corpo, mas o que você alimenta na alma. E mais importante ainda, que o céu e o inferno são estados internos que começam a se formar aqui, agora, com cada escolha que você faz. E se você quer continuar explorando os mistérios da alma, da consciência e da imortalidade,
Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar os próximos vídeos. Até breve e nos vemos na próxima jornada.